O Senhor, nessa manhã, Ele me deu um título para essa mensagem. Decisões erradas, consequências eternas. Eu achei que a Carol tinha lido o meu esposo hoje, quando ela veio orar. As decisões. Decisões erradas, consequências eternas. As decisões erradas podem levar a consequências tanto temporais quanto eternas. A lei da semeadura e da colheita, lá em Gálatas 6:7, vai dizer assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Indica que as ações têm resultado, e as decisões ruins podem levar ao sofrimento, tanto quem as toma, quanto para os outros. Embora Deus perdoe os pecados, as consequências das ações más podem persistir, afetando a vida presente, mas também a nossa relação com Deus. Bem-vindo de volta, Felipe. Achei que eu não te enxerguei aí, né? Precisamos fazer um paralelo da nossa vida entre as nossas decisões do dia a dia com o dia do Senhor. Vou repetir. Precisamos fazer um paralelo entre as decisões da nossa vida com o dia do Senhor. Se nós fizéssemos um paralelo aqui, fizéssemos duas linhas. Numa linha tivesse o dia do Senhor, na outra linha tivesse as nossas decisões que nós estamos tomando hoje. As nossas decisões estão nos levando mais próximos ou mais longe? Será que a nossa decisão iria correr em paralelo com o dia do Senhor ou será que ela ia fazer sabe? Batimento cardíaco, quando ele vai e volta, nós nos afastamos do Senhor. Depois nós temos que voltar. O que estou decidindo neste momento está me aproximando ou me afastando do Senhor? Se eu decidir não ir no culto num domingo de manhã, porque tá chovendo, porque tá frio, porque a cama tá quentinha, porque tá bom, naquele dia eu posso interromper algo muito grande que o Senhor tem para fazer na minha vida. Ou quiçá aquela palavra que o irmão ia pregar naquela manhã ia vir ao meu coração, ia mudar, transformar minha vida para o resto da minha vida e para minha eternidade. Ou pior, se eu estivesse mal, estivesse aqui precisando de um abraço de um dos irmãos para me curar, e aquele irmão por algum motivo resolveu ficar em casa naquele dia. E este irmão que não veio, perdeu a oportunidade de ser usado por Deus para me curar. Nossas decisões têm um peso espiritual, nossas decisões têm um peso para a nossa vida toda. Seja ela momentânea, seja ela um sofrimento, seja ela algo momentâneo que nós passamos e logo em seguida estamos bem, ou seja ela para a eternidade. Se eu decidir alinhar minhas finanças e começar a dar minha oferta regular, eu poderia mudar, gente, a vida de pessoas. Além do Senhor acertar e alinhar nossa vida financeira, além do Senhor nos abençoar, além do Senhor estar diante da nossa vida na área das finanças, eu também vou abençoar vidas, vou abençoar pessoas, eu posso transformar a vida de outras pessoas. Então, se enganem que a oferta somente vem ali para dentro daquela caixinha ou para conta e que nada vai acontecer, que nada pode ser transformador, mas sim, aquele valor que entra no Pix, aquele valor que entra naquela caixinha ali, pode ser transformador para a vida de uma pessoa, como nesta semana, para quem ainda não sabe, nós reunimos um valor e nós reunimos os alimentos que nós tínhamos aqui. O Leonir veio aqui, ele e a Elisandra, limpar a igreja sexta-feira. Eles separaram os alimentos que nós tínhamos ali. Nós abençoamos a vida de uma família.
Isso é ser família, isso é ser comunidade, isso é ser igreja. Não tem a ver somente comigo, com quem está aqui sentado aqui dentro, mas também tem a ver com as pessoas que estão passando necessidade ali fora. Isso é decisão. Isso é uma decisão que pode nos levar para sempre e para eternidade. Se eu decidir tirar um tempo para ouvir um irmão, dar um abraço, eu posso fazer algo muito importante na vida daquele irmão. Pode ter alguém aqui no nosso meio, pode ter alguém passando ali na rua agora, e esse alguém está precisando de um apoio, está precisando de uma oração, está precisando de uma ajuda, está precisando de um abraço, de um conselho, de 5 minutos do teu ouvido. Isso é decisão. As suas escolhas do passado te trouxerem quem você é hoje, mas as escolhas do futuro ainda dá tempo de mudar. As pequenas até as maiores decisões precisam ser pautadas primeiro em oração e depois em emoção. Primeiro em oração e depois em emoção. Quem leu aquele material essa semana que nós colocamos no grupo sobre jejum? Alguém tirou um tempinho para ler? O jejum, primeiro, é para matar a nossa carne, para que a gente fique mais sensível ao espírito. As consequências temporais das nossas escolhas é o sofrimento, a dor, a angústia. Que mais? O mal do século, ansiedade, depressão. Perda de bênçãos, escolhas impulsivas e pecaminosas podem levar à perda das bênçãos, das oportunidades, como na história de Ló. Quem aí conhece a história de Ló? Vocês conhecem a história de Ló? Ló era quem? Ló era sobrinho de Abraão, filho de Arã, irmão mais novo dele. Ele andava com Abraão. Ele andava com quem? Com Abraão. Eles tinham posses. Eles tinham um rebanho. Em um certo tempo, aquele rebanho aumentou de uma certa maneira que eles decidiram separar para poder cuidar do rebanho e também para que os pastores não entrassem em atrito entre si. E eles decidiram separar. E Abraão, como sempre, deu oportunidade para ele escolher a terra onde ele queria criar aquele rebanho. E ele escolheu aonde? Não, vou escolher aqui esses pastos verdes aqui, ó, que costeiam o Rio Jordão, aqui, ó. Vou querer esse lugar. Porém, aquele lugar era Sodoma. Que mais tarde o Senhor vinha destruir Sodoma e Gomorra. Lembram disso? Porém, o Senhor teve misericórdia deles e enviou 2 anjos para avisar ele que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Porque aquelas cidades não tinham mais jeito. Aconteceu um rebuliço na cidade porque aqueles 2 anjos estavam na casa de Abraão. De Ló, desculpem. Tanto que Ló ofereceu suas filhas para aqueles homens. Tamanha já era o costume, a impregnação dele com aquele povo. Que as coisas se resolviam desse jeito. Porém, nada daquilo resolvia. Então eles decidiram sair dali. Quando eles saíram dali, Deus destruiu Sodoma. E ele foi levado até uma caverna com as suas 2 filhas. Mas antes, a esposa virou uma pedra de sal. Porque eles tinham sido orientados a não olhar para trás. E ela olhou para trás. Escolhas erradas. Que teve consequência para a vida toda. E aí depois, quando eles chegaram nessa caverna,
Em algum tempo ainda, as duas filhas ainda embriagaram ele, tiveram 2 filhos com ele, Moabe e Amã. Depois, esses 2 filhos geraram 2 tribos, 2 nações que eram os Moabitas e os Amonitas, que ainda mais tarde vieram ser inimigos de Israel. Olha que louco! Uma escolha errada teve muita consequência. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Deus abandonou ele? Mas podia, mas não abandonou. Deus abandonou ele. Ele poderia ter destruído a cidade com ele junto, mas não, ele viu bondade no coração dele e com a amizade que ele tinha ao seu tio, o Senhor diz, não, vão lá e tirem ele daquela cidade, que eu vou destruir aquela cidade. E o Senhor ainda foi lá, mandou os 2 anjos para retirá-lo. Então, meus irmãos, não necessariamente, por mais que nós tomamos decisões erradas, e é sim fato, pode acontecer na nossa vida, mas o Senhor não nos abandona. Ele tem misericórdia. Ele é o Pai, como nós oramos aqui antes, como nós falamos aqui antes. E Ele tem misericórdia dos seus filhos. Ele não vai nos abandonar, mesmo nós tomando uma decisão errada. Porém, Ele não nos livra da consequência da nossa escolha. Amém? Me amem, tá? Me amem. Com quem você está andando? Se nós andarmos com uma pessoa bem-sucedida financeiramente, não vai aumentar nossa conta bancária, mas com certeza vão aumentar nossas oportunidades, não vão? Se nós andar com pessoas que falam a mesma língua que nós, pessoas positivas e não negativas, pessoas que estudam a palavra de Deus, pessoas que amam a Jesus, que não falam besteira. E se eu andar com Jesus? Vou ser o quê? Tudo isso são escolhas. Como está sendo o seu ciclo de amizades? Conflito, desordem, desobediência aos princípios divinos pode gerar conflitos pessoais, familiares, sociais, como diz lá em Romanos, capítulo 1, verso 18 em diante, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda iniquidade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Os seres humanos são indesculpáveis. Vocês estão muito quietos. Porque tendo conhecido de Deus, não o glorificam como Deus, não lhe dão graças, pelo contrário, se tornam nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorrompível por imagens semelhantes a de um ser corrompível. As aves, os quadrúpedes e os répteis. Por isso os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura ao lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém? Por causa disso, Deus os entregou a paixão vergonhosas,
porque até mulheres trocaram o modo natural dos relacionamentos íntimos por outros contrários à natureza. Da mesma forma, também os homens deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo indecências, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição por seu erro. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, por praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Nós dissemos que a Bíblia se renova, que as palavras do Senhor se renovam. E nós lemos uma passagem como essa, como um confronto, sim, mas tem algo mais atual do que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje? Parece que nós estamos descrevendo a nossa sociedade de hoje, né? Em algo que foi escrito há tantos anos atrás. Distância de Deus. Consequências eternas. Perda da salvação. A persistência no pecado pode levar à perdição eterna, como lá em Apocalipse 20. Bom, é Apocalipse. Apocalipse 20, capítulo 20, verso 11. Do 11 ao 15. Vai dizer assim: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Separação eterna de Deus. O pecado, se não tratado, pode levar Mateus 25. Mateus 25, 26. 25, 46, desculpe. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para uma vida eterna. Os justos irão para uma vida? Os justos irão para uma vida? Importância da sabedoria e do arrependimento. Buscar a orientação de Deus
lá em Provérbios 3. Provérbios 3, 5. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie nos seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor de todo o seu reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Cuidado com o seu corpo e mente. Pode ser que o Senhor queira, daqui mais alguns anos, fazer uma obra muito grande, muito majestosa, através da sua vida. Mas por falta de cuidado com você mesmo, você pode sequer começar essa obra. Decisão. Arrependimento e perdão. A Bíblia oferece a oportunidade do arrependimento e do perdão, permitindo que as consequências de escolhas erradas sejam minimizadas e que haja restauração da comunhão com Deus. Uma história que todo mundo conhece: Davi e Batseba. Estava tudo bem, as guerras estavam sendo ganhas, estava tudo certo. E Davi, um belo dia, decidiu: eu não vou ir nessa guerra, vou ficar em casa. E nessa primeira guerra que ele não foi, o que aconteceu? Ele subiu até o terraço da casa dele para olhar a rua, e ele viu quem se banhando? Batseba. E aí ele pediu que uma pessoa viesse até ele e dissesse: ei, quem é aquela mulher? Aquela mulher era casada e o marido dela estava na guerra. Então ele mandou alguém até lá dizendo: ei, coloca esse homem lá na frente. Vai que aconteça, né? Pois bem, esse homem foi morto na guerra e ele ficou com ela. Porém, Davi, diz as escrituras que ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele errou? Sim. A sua decisão foi errada? Sim. Mas Deus o abandonou? Não. Mas teve consequências? Teve. Na geração dele. Teve consequências? Sim. Deus o abandonou? Não. Ele deixou de ter o coração segundo o coração de Deus? Não. Em resumo, a Bíblia enfatiza a importância de tomarmos decisões sábias e conscientes, pois elas têm consequências tanto presente quanto para o futuro, tanto para a vida individual quanto para a nossa relação com Deus. Devemos andar com Deus, ter um relacionamento com Ele, um envolvimento, uma proximidade. Andar com Deus. Ele está perto, Ele está no meio de nós. Ele está vendo tudo que nós fizemos do amanhecer ao anoitecer, do início do ano ao final do ano, de hoje à eternidade. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe tudo, ele vê tudo. Porém, não é porque algum de nós teve um erro, não é porque algum de nós tropicou no meio do caminho, tomou uma decisão equivocada, uma decisão errada, uma decisão que não era para ter tomado. Quero te dizer nessa manhã, ele não esqueceu de ti. Ele não vai te deixar. Porém, nós temos que, dentro do nosso coração, entender que sim, se aconteceu algo que não agradou a Deus, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos nos arrepender, como a Daisy ministrou na semana passada. Quem teve semana passada? Alguns não tiveram. Lembra do que eu falei? Uma palavra maravilhosa. Me amem. Continuem me amando, que eu amo vocês. O Senhor ama vocês. Deus ama vocês. Deus nos ama. Jesus está aqui.
E não é porque hoje é dia dos pais que a gente vai só bater palma e dar parabéns para os nossos pais, mas aquele pai que é um pai amoroso também é um pai que corrige. Também é um pai que fala as coisas que têm que ser faladas. Então continue me amando, porque eu amo vocês. Continue amando a Deus, porque Ele ama a todos nós. Continue amando nosso Pai, porque Ele é um Pai poderoso e bondoso, mas também é um Pai que corrige e nós temos que aceitar. Porque quando nós tomamos as decisões erradas na nossa vida, as consequências virão, mas Ele não deixa de nos amar. E nós temos que ter cuidado, porque o inimigo coloca algo no nosso coração que a partir do momento que nós erramos, nós nos tornamos imerecedores da bondade de Deus, da misericórdia de Deus e do amor de Deus. Mas não. Retirem isso do coração e dos pensamentos de vocês nessa manhã, se alguém tem. Porque por mais que alguém errou, por mais que alguém tenha um passado que não se glorifica desse passado, o Senhor está aqui nessa manhã para dizer para ti que Ele continua te amando. Que Ele continua querendo bênção sobre a tua vida. Mas precisa de um arrependimento verdadeiro. Precisa de um arrependimento onde nós, dentro do nosso coração, não somente da boca para fora, aconteça mudança, aconteça transformação, aconteça uma motivação para que as coisas realmente atuem na nossa vida para o bem. Tomar as decisões em espírito. Eu sei que tem aquelas decisões que a gente tem que tomar rápido, né? Tem que ser logo, tem que ser rápido, não dá para esperar para amanhã. Mas quem está em espírito toma a decisão certa. Quem está longe do Pai vai tomar a decisão errada ou equivocada. O nosso culto acontece aqui todo dia, todo domingo às 10 da manhã. Mas o nosso culto verdadeiro acontece quando nós saímos daquela porta para fora e quando aquela porta é fechada. Ali começa o nosso culto. Aqui nós viemos para aprender. O nosso culto começa ali. Ali nós vamos adorar o Senhor, ali nós vamos honrar Ele, ali nós vamos apresentar aquilo que nós aprendemos aqui, aquilo que as Escrituras nos ensinam para a vida de outras pessoas.